Olá pessoal, eu sou a Lena Araújo e no meu último vídeo eu fiquei de falar sobre como eu adquiri o paradigma negativo sobre dinheiro e vou falar para vocês. Mas antes eu gostaria de solicitar que vocês ativem o sininho de notificações, se inscrevam no meu canal e deixem o seu like, por favor. E abaixo também eu vou deixar na descrição as minhas redes sociais e um link do Fabrício Venâncio do e-book gratuito Reprograme Sua Mente. Vocês podem fazer, vocês podem baixar. Então, eu falei no último vídeo sobre crenças limitantes, né? E como mudar as crenças limitantes. Nós podemos mudar as crenças limitantes através de afirmações positivas, de afirmações quando a gente faz da afirmação uma pergunta, né? Aí a nossa mente vai buscar as respostas. E também através de reprogramação subliminar, no canal do Fabrício tem essas reprogramações, tem cursos lá referente a isso, tá bom? E assim, eu queria passar também que o Bob Proctor, na juventude dele, ele era um lavador de banheiros, lavador de latrinas, como eles falavam, né? Tem uma frase dele que ele falava 50 vezes por dia, era um repeteco. Ele falava assim, a frase dele é o seguinte: eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes de formas contínuas. Isso ele repetia 50 vezes todos os dias, fora a ação que ele fazia. E o que aconteceu? Ele se tornou au concurso, né, nesse segmento de reprogramar a mente, de paradigmas, de poder mental, expansão. Enfim, expansão da consciência. Ele repetia muitas vezes. Nós não precisamos repetir 50 vezes, tá? Mas várias vezes, 10, 15 por dia. Porque o nosso subconsciente, ele funciona através de repetições, né? Porque para mudar tem que repetir, é só assim, repetições. Então, referente aos meus paradigmas, eu adquiri porque quando eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar numa instituição financeira, eu trabalhei 10 anos lá. Quando eu comecei a trabalhar, gente, eu não tinha nem sapato para ir, eu comecei com o sapato da minha mãe. Ele era grande no meu pé, eu ia assim, sabe, manquitolando, que nem dizem, né? E roupas também não tinha. Minha mãe desmanchava algumas peças já bem usadas e fazia saia, vestido para mim, né? Do jeito que ela sabia, porque ela não era costureira profissional. Imagino como não saía essa roupa. E eu ia assim mesmo. E para piorar a situação, eu comecei a trabalhar numa rua, uma das ruas naquela época, hoje não é mais famosa dos Jardins, que era a Rua Augusta. E graças a Deus eu peguei um chefe maravilhoso, que ele não me mandou para uma agência na periferia devido à minha aparência das roupas, do sapato, do cabelo, ele me manteve lá. E como eu sempre fui muito dedicada ao trabalho e às coisas, eu fui adquirindo cada vez mais espaço. Eu comecei, logo eu fui promovida a operadora de caixa, eu comecei com auxiliar administrativo. Eu fui promovida ao caixa, né, operadora de caixa, depois para tesoureira, depois para subgerente administrativo. E assim foi. Quando eu recebi o meu primeiro salário, nossa, eu dei pulos, só faltei soltar rojão, era muito dinheiro, para mim, para minha realidade era muito dinheiro. Aí começou, vocês sabem que quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Então, eu comecei aquela extravagância geral. Todo sábado era feijoada, essas coisas legais, o domingo nem se fala, era comida muito boa, porque eu sempre gostei de comer, né, muito bem. E eu gosto de cozinhar também. Antes eu gostava mais, agora eu já cansei um pouco.
mas é uma das coisas que eu tenho preferência de fazer. Tanto é que eu tinha uma página de bolos, fazia bolos, doces, salgados, né? Mas não existe mais por causa do paradigma. E aí todo sábado era assim, era fora de época, era presente para as pessoas, fora de época. As pessoas em casa falavam, Helena, precisa comprar isso e aquilo. Eu pego aí na carteira, o dinheiro tá aí. Nem sei quanto que a pessoa pegava. Era assim, aquela lambança toda. E toda maioria do sábado era nas lojas direto. Aqui antigamente tinha uma loja chamada Mesbla e MAP também, que eu gostava de comprar coisas para cozinha, louças, essas coisas, artigos domésticos, e eu comprava no MAP. E na Mesbla eu comprava minhas roupas, né? Era roupa, sapato super de saltão, que eu só usava sapato alto, e eu era bem magra, né? E aquelas roupas da hora para aquela época, né? Eu gastava muito. E aí eu só sei que foi assim, era só gastando, gastando, gastando. Chegou uma época, a sorte minha é que eu comprei uma casa quando eu tinha 5 anos de empresa, né? No banco eu comprei uma casa, que é essa que eu moro hoje, graças, né? A esse entendimento que eu tive de comprar, porque eu também queria fugir da minha casa, onde eu morava com meus pais. Eu mudei para ficar sem o meu pai, só que no dia da mudança ele veio junto, não adiantou nada. Que eu sempre amei meu pai, mas ele era muito possessivo comigo, né? E com os meus irmãos, mas mais era comigo. E aí chegou numa situação que o meu salário não dava mais, e eu ganhava muito bem para aquela época. Meu salário não dava mais. Tinha uma agência, uma empresa que financiava dinheiro, eu fazia direto, eu pegava direto dinheiro lá. Era carnê atrás de carnê. Às vezes tinha 2, 3 da mesma financiadora, chamava-se Fininvest. Quem é da minha idade lembra dessa Fininvest. Eu pegava direto e o mês que não dava mais eu ia lá de novo e pegava e eu só sei que foi assim. Era uma gastança total. E quando eu completei, não fiz nenhum investimento para mim, não comprei carro porque eu tinha medo de dirigir, não comprei nenhum carro, senão eu teria carro, teria até casa na praia, apartamento, ou uma casa mesmo, que fosse, não fiz nada, não fazia assim doação de coração, porque a gente tem que pegar uma porcentagem do salário, fazer alguma doação. Eu não fazia isso, eu doava, mas não era assim do coração, eu doava para parecer que eu tinha, que eu podia, que eu tinha dinheiro, sabe? Não era de coração. E aí eu só sei que quando eu completei 10 anos eu saí no PDV, o PDV é pedido de demissão voluntária. Quando a empresa está cheia de funcionários de muitos anos, elas lançavam isso, né? E para pegar novos funcionários e pagando bem menos, tipo 10% do que os mais velhos ganhavam. Aí eu dei meu nome, meu irmão também trabalhava, só que numa outra unidade, mas numa outra agência. Aí surgiu essa oportunidade, porque eu já estava estressada, muita pressão, saía muito tarde, trabalhava muito, que eu sempre trabalhei muito. E aí eu falei pro meu irmão, vamos sair. Nós saímos, compramos um comércio, era uma adega muito grande, só que a gente não tinha experiência nenhuma com comércio, né? E naquele tempo era o tempo da Cruzeiro, Cruzado, não estou lembrando mais. E em pouco tempo nós estávamos falidos. Como eu não vi a cor do dinheiro? Quando eu recebi todo aquele dinheiro, que era muito, e o meu irmão também, ele tinha um pouco menos, porque ele tinha menos tempo de casa, acho que ele tinha 8 anos e eu tinha 10. Aí da minha conta corrente, foi direto para a conta do vendedor do comércio. Eu não vi o dinheiro. E aí começou, já era um paradigma. Por quê? Por que eu adquiri isso? Porque eu estava informando, eu estava emandando para o universo que eu não gostava de dinheiro. Porque dinheiro é energia.
que eu não gostava do dinheiro, que eu não valorizava, que eu queria me ver longe do dinheiro, porque eu gastava muito. Pega aí, gasta aqui, compra ali, e não estava nem aí pro dinheiro, eu não dava atenção nenhuma, não fiz investimento, não fiz nada. Então, por isso que eu adquiri, porque eu emanava para o universo o tempo todo que eu não gostava do dinheiro, mas isso inconsciente, né? Eu não sabia que eu estava emanando isso. Porque até então, até eu entrar nessa empresa, eu não tinha paradigma. Porque se eu tivesse, nem lá eu tinha entrado. Né? Eu não tinha começado a ganhar bem, né? Eu não tinha. Foi por causa da gastança desenfreada, né? Não valorizei o dinheiro. Foi aí que se deu o paradigma. E também sobre o sentimento de inferioridade que eu falei, quando eu era criança, a gente era super, assim, vamos dizer, maltratada moralmente, né, psicologicamente. Meu pai sempre dizia que eu não ia ser ninguém na vida. Agora me diga, alguém nós somos. A partir do momento que nós temos, que nós nascemos, nós somos alguém. Agora, mas eu sei que ele se referia a ter grandes coisas, a ser bem-sucedido, mas aquilo ficou na minha cabecinha de criança, que eu não ia ser ninguém, e também era muita briga, onde adulto estava, a criança não podia estar, já mandava sair, já escorraçava com a criança. Então eu adquiri, tanto é que quando eu fiquei mais velha eu não saía, uma porque o meu pai não deixava, porque ele era muito possessivo comigo, e a outra que às vezes eu poderia ir, eu não ia, eu tinha vergonha, eu ficava imaginando, eu sempre inventava uma desculpa, eu ficava imaginando dentro de mim que as pessoas lá iam estar bem vestidas, que eu ia ser a feia, que eu não era ninguém, que eu era lixo, na verdade, porque eu sempre ouvia isso, né? Que eu nunca ia ser ninguém. Mas esse sentimento de inferioridade acabou quando eu comecei a trabalhar no banco, que aí daí que surgiu os paradigmas, né? Porque eu queria mostrar que eu era alguém mesmo, eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha dinheiro, né? Porque na minha cabeça ser alguém era ter dinheiro. E aí hoje, eu depois de aprender, né, há alguns anos, sobre expansão, poder da mente, sobre que nós podemos mudar a nossa realidade dependendo, né, das nossas ações e o que está na nossa mente, nos livrar das crenças, dos paradigmas. E eu estou fazendo a reprogramação, eu comecei há algum tempo já, e é isso, gente, que se sucedeu. Então, assim, o dinheiro ele tem que ser valorizado. Não é guardar debaixo da cama, nem em pé de meia, mas é valorizar, investir, cuidar do dinheiro, né? E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. E até o próximo vídeo. E que Deus esteja conosco agora e sempre. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau. Deus abençoe a nós.